Irmãos caríssimos, Jesus veio a este mundo para iniciar uma nova sociedade que fosse completamente oposta, bem diferente da sociedade da sua época. Sociedade esta que fosse as bases, os alicerces da edificação do reino de Deus. Contudo, Jesus não quis fazer isto sozinho. Ele pediu a colaboração das pessoas. Algumas aceitaram e tornaram-se discípulos dele, como nós ouvimos no Evangelho do domingo passado, Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E para os seus discípulos, Jesus traçou um programa de vida. É isso que nós veremos neste e também no próximo domingo. Ora, segundo o evangelista São Lucas, estava Jesus na montanha. Com frequência, retirava-se para rezar. Lucas sempre gosta de mostrar Jesus em constante relação, sintonia com o Pai Celestial através da oração. Ele sempre rezava e, sobretudo nos momentos importantes, solenes, decisivos da sua caminhada terrena. Se Jesus estava rezando, era porque algo de muito importante devia acontecer logo após. E, de fato, ele desceu da montanha e parou em um lugar plano. Era nesses lugares que as pessoas simples costumavam cultivar as suas plantações. Estava, portanto, Jesus no meio dos pequenos agricultores, do povo da roça, como se diz hoje. Ele tinha, portanto, diante de si as pessoas empobrecidas da sua sociedade, que já naquele tempo eram vítimas do latifúndio. Estava diante daqueles pequenos empobrecidos, cuja a dignidade ele reconheceu e desejou recuperar, resgatar. Por isso, Jesus dirigiu um discurso direto, olhando-as de frente. Além disso, diz São Lucas, e nós ouvimos, que ao redor de Jesus e dos seus pobres estava uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Em outras palavras, ele estava rodeado, cercado de pessoas de todas as raças e regiões, sinal de que, em todos os tempos e lugares, deve se proclamar, ele mesmo afirmou, que o reino de Deus pertence aos pobres. E Jesus iniciou o seu ensinamento com um discurso direto, olhando o povo que sofria. Assim nós compreendemos, irmãos e irmãs, quem são aqueles que desejam uma nova sociedade. São os pobres, os famintos, os que choram. Quem é que o nosso mundo considera feliz? Basta ligar o rádio, assistir à televisão, ler os jornais, navegar na internet, interagir nas redes sociais para sabermos a resposta. Para o nosso mundo feliz são aqueles que possuem mansões requintadas, que compram todos os anos o carro de luxo, que veste roupas caras compradas nas boutiques sofisticadas, que podem todos os anos fazer viagens de turismo para conhecer várias partes do mundo, pessoas famosas, de prestígio,
de sucesso, que tem muito dinheiro. Então, para o mundo, ser feliz é ter muito dinheiro e poder comprar do bom e do melhor. Porém, nós ouvimos que Jesus, aqui no Evangelho, ele diz que os seus discípulos, os pobres, os famintos, os que choram, é que são felizes. E por quê? Porque o reino de Deus, a nova sociedade que ele veio inaugurar, pertence justamente a eles. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aqui, Jesus apresenta bem clara a sua opção pelos mais desfavorecidos da sociedade. Mas no tempo de Jesus, existiam os ricos, os fartos, os que estavam sempre sorrindo. Mas por que ricos? Por que saciados? Porque viviam sorridentes? Ora, se colocarmos de um lado os ricos, os abastados, os que estão sorrindo à toa, e do outro os pobres, os famintos, os que choram, Jesus nos ensina o porquê. Uns conseguem tudo e outros nada. É porque existe injustiças nas relações sociais. Os ricos, naturalmente, acumularam bens materiais às custas da exploração dos mais pobres. Os boas-vidas, que estão sempre sorrindo e saciados, estão nessa condição porque concentraram o que devia ser partilhado entre todos. Os que vivem sorrindo à toa às custas dos sofrimentos dos que choram. Esta, naturalmente, é a velha sociedade que constrói uma história sempre mais injusta, desumana, desigual. Esse não foi, não é e nem será o mundo que Deus quer. Nós bem sabemos que os que nada têm, os mais pobres, estão sempre cada vez mais atrelados e dependem dos grandes e dos poderosos. Ora, quebrar esta relação deficiente, modificar esta dependência doentia, provoca conflitos, porque os valores, as propostas do reino de Deus se chocam frontalmente com os interesses dos grandes e poderosos, sempre acostumados a levar vantagem em tudo. Até as leis, é bom que saibamos que o nosso Congresso aprova, é sempre favorecendo, apoiando a causa dos grandes, dos poderosos, das multinacionais, dos industriais, dos empresários, daqueles que naturalmente dirigem, conduzem a movimentação dos bancos no Brasil e no mundo inteiro. Aos pobres, claro, naturalmente vêm as migalhas que eles aprovam, que são insuficientes para a sobrevivência e também não oferecem mínimas condições para igualar uma sociedade tão desigual. E quando aparece alguém, não em nome de um partido político, não, mas da sua fé, que come nas propostas de Jesus, tentando mudanças, logo é rejeitado, é odiado, é perseguido, é rotulado disto, é taxado de comunista. Mas para aqueles que realmente assumem um sério compromisso com o reino de Deus, ódio, perseguição, rejeição, violência, isso não é estranho, é natural, é normal, é consequência, porque tudo isso já aconteceu com o próprio Jesus Cristo. E ele, nós sabemos, fez questão de antecipadamente imunizar, vacinar os seus discípulos,
para que quando isto acontecesse, eles não desanimassem. Então Jesus disse-lhes: olhem, se a mim perseguiram, perseguirão também a vocês. Nós, irmãos e irmãs, estamos acostumados a avaliar a atuação cristã equivocadamente, erradamente. Porque nós achamos que o bom cristão é aquele, sabe, que não provoca conflitos, que não incomoda a ninguém. Achamos que o bom cristão é aquele que não irrita os outros, que vive sempre em paz com todos. Jesus, no Evangelho, aqui diz ao contrário, que o discípulo autêntico, verdadeiro, é aquele que por causa do reino de Deus sofre ódio, rejeição, perseguição, violência. Assim aconteceu com Jeremias na primeira leitura, com todos os profetas e também, claro, sobretudo com o próprio Jesus Cristo. Em outras palavras, aqueles que realmente decidem assumir um sério, verdadeiro compromisso com o reino de Deus, prepare-se, previna-se, não pode esperar uma vida mansa, contudo correndo às mil maravilhas, recebendo reconhecimento, aplauso, elogio daqui, dali, dacolá, porque de Jesus neste Evangelho, quem gosta de elogios são os falsos profetas. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é, na verdade, um espinho espetado em nossa consciência de cristãos acomodados, indiferentes, que nos iludimos e vivemos envolvidos em uma falsa paz, porque a paz verdadeira é resultado de quê? Do dever cumprido, mesmo que o dever ao ser cumprido provoque conflitos. Mas aí está a felicidade, a alegria do discípulo autêntico, do comprometido com a causa do reino de Deus. Jesus disse aqui, e também no Evangelho de São Mateus com mais clareza: quando vos perseguirem, vos injuriarem, e medindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos, exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Ora, assim sendo, irmãos e irmãs, a nossa espiritualidade está distante da proposta que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje. Estamos por demais acostumados a termos uma vida cristã individualista, intimista, intestina, lá dentro, nós e Deus. É preciso que, assim, examinemos o nosso agir cristão para percebermos que a nossa espiritualidade não consegue realizar efeitos positivos no mundo onde nós vivemos. Não transforma, não modifica, não realiza os efeitos, resultados que o próprio Jesus Cristo quis que cada um dos seus discípulos assim realizasse, manifestasse no mundo em que nós vivemos. É motivo mesmo de reflexão, porque muitas e muitas vezes nós nos contentamos, ficamos satisfeitos, alegres com os nossos pequenos encontros, com nossas espiritualidades, que na verdade sempre é um grupinho que está ali, sabe, participando. A nossa vida cristã deveria, irmãos e irmãs, servir de termômetro para medir, para avaliar as mudanças no mundo em que nós vivemos. Esperamos sempre que os grandes e poderosos realizem as transformações que nós esperamos, mas deles não virá, porque na prática se mostram tão divorciados, distanciados do ensinamento do Evangelho. As propostas que eles apresentam não estão conforme a inspiração da palavra de Deus. Nós ouvimos aqui no Evangelho, pela leitura de hoje, o profeta Jeremias diz: maldito o homem que confia em outro homem. O que é que significa isso na prática? Não podemos confiar mais nem em nossos pais, nem em nossos melhores amigos. Maldito o homem que confia no outro homem. O sentido verdadeiro é este: que o homem não deve confiar absolutamente nas propostas dos homens.
propostas que tecem, que estruturam, que organizam uma sociedade deficiente. Propostas que vai cada vez mais afastando as classes uma das outras, com ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Não se pode confiar em propostas assim. Não se pode confiar, irmãos, em sugestões e opiniões, em leis que, quando aprovadas, realmente não são justas, pelo menos na medida em que deveriam. Que nós cristãos, ao saber disso, também nos sintamos um tanto culpados do mundo de hoje viver na situação em que está, pelo nosso acomodamento, a nossa indiferença, o nosso medo, a nossa falta de compromisso com a palavra de Deus. Que estas bem-aventuranças, que são como que um resumo, uma síntese de todo o ensinamento de Jesus Cristo, provoque em nós uma reflexão, para que saiamos, nosso cristianismo, um tanto cultual, de celebrações, de liturgias, para uma vida cristã mais operante, atuante, comprometida, que realmente provoque os resultados, os efeitos que o próprio Cristo espera de cada discípulo seu.